O Ação Nacional está de volta. Hoje nós estamos falando sobre quem é o profissional do futuro, aquele que vai enfrentar as mudanças que vêm ocorrendo no mercado de trabalho. Nossa entrevista é com a diretora de Educação e Desenvolvimento, Cássia Baldiotti Vendemiati. Cássia, a gente estava um papo tão gostoso explicando quais são aí as mudanças do mercado, enfim, tanta adaptação de quem é empregado e do empregador também. Mas nós vamos agora conhecer profissionais que já estão encontrando novas alternativas para desenvolver o seu trabalho. Confira. Reinventar-se. Esse é o segredo para quem precisa de alternativas no mercado de trabalho. Seja pelo desemprego, pela vontade de mudar ou pela busca de liberdade no trabalho. Porém, jogar tudo para o alto e ingressar em um novo negócio não é tão simples quanto parece. Não é nada fácil virar a chave do CLT para o CNPJ. É um processo. Por 10 anos eu trabalhei em multinacionais e por muito tempo eu me senti muito realizada nesse mundo, até que também parou de fazer sentido para mim. Eu comecei a sentir falta de toda essa questão de propósito, qualidade de vida também, questões pessoais, o tipo de rotina que eu estava tendo, como que estava a minha vida. Laís decidiu deixar sua longa carreira em multinacionais e arriscar tudo na organização chamada Dessaia, que presta serviços de coaching e que promove eventos com viés corporativo para mulheres. Isso mesmo que você ouviu, só para mulheres. A Dessaia é fundamental na minha vida. Trabalhar com mulheres empreendedoras, a maioria delas são mães, 70% dessas empreendedoras são mães. Isso é muito forte. A gente, no dia a dia ali com elas, a gente sente que, poxa, a gente está contribuindo de verdade com o sonho dessas mulheres. Esse é um propósito muito forte. E o investimento inicial do projeto não foi exatamente em infraestrutura. A prioridade foi a capacitação profissional. Não foi um investimento inicial alto, comparado a quando eu vou para um negócio que eu tenho uma infraestrutura física. Mas é preciso um investimento, principalmente em capacitação. Isso é fundamental, é estudar muito, aprender, fazer cursos, participar de eventos, enfim, que isso muitas vezes as pessoas deixam um pouquinho de lado, mas é importante ter essa visão desse investimento e também na comunicação do negócio. Mas não foi só a Laís que decidiu se reinventar. O agora youtuber Felipe buscava liberdade para tomar suas próprias decisões no trabalho. Deixou para trás sua vida em agências de comunicação para se aventurar na internet. Com a internet, com o YouTube no meu caso, você pode fazer tudo aquilo que você quer, da maneira que você quer, né? E assim, você pode testar coisas novas sem problema, sem ter medo de errar. O YouTube e a internet nada mais é do que teste em cima de teste. É um vídeo com um tema, se der certo você continua nesse tema, se der mais ou menos você vai procurando alternativas até se encaixar naquele mercado que está bombando de visualizações. Então, e se você também não quiser ser um cara que só busca visualizações, você pode fazer aquilo que você acredita sem nenhum problema. Felipe tem atualmente algo em torno de 172 mil inscritos em seu canal, que aborda assuntos relacionados à mágica e rock. Como é muito difícil viver só do YouTube, só pessoas que têm milhões de visualizações diárias e semanais conseguem isso, eu criei uma outra forma que é uma loja virtual com produtos relacionados à mágica e rock. E também no dia a dia a gente tenta fechar patrocínio com empresa, parcerias com anunciantes. E apesar da satisfação profissional... Hoje eu não consigo viver exclusivamente de YouTube, mas acredito que num futuro próximo isso vai acontecer. A Dessaia entra muito em propósitos para mim, eu acredito muito nisso tudo, mas ainda financeiramente é um caminho, né? Não podemos negar que esses personagens têm algo em comum. A coragem de sair do convencional, de ser diferente. Talvez não com escolhas apontadas como tendências a longo prazo, mas certamente com a profissão que eles escolheram para viver no seu futuro. Olha, muito interessante, Cássia, esse VT que a gente acabou de ver, que tem um projeto bacana, que é a Ciranda Dessaia e o YouTuber. Dois exemplos daquilo mais ou menos que a gente estava falando no primeiro bloco, né? Elas saíram do mercado de trabalho e assumiram o papel que elas gostariam de fazer e isso gerou renda e está ajudando outras pessoas. É esse o mercado do futuro? É nessa linha? Pode dizer que tem uma parte que sim, né? Porque são
mercado alternativo, né? Daquilo que não é formação muitas vezes. Porque o youtuber, ele está usando da oportunidade que o mercado está favorecendo, não é? Sim. Então, assim, ele está usando da tecnologia, da internet e está ganhando dinheiro de um jeito muito mais fácil e rápido do que quando lá atrás, na Revolução Industrial, as pessoas precisavam ir lá na produção, produzir, não é? Chão de fábrica. Chão de fábrica e ganhar um dinheirinho muito pequeno em relação a um jovem como ele, né? Tá fazendo dinheiro do jeito que está fazendo. E se a gente ir um pouquinho mais para frente em relação ao que nós vimos, os jovens hoje da área de tecnologia estão desenvolvendo muitos apps, né? Aplicativos para celulares, e as grandes empresas de tecnologia, tipo Microsoft, iFood, eles acabam comprando isso, um valor muito alto, e é onde estimula os jovens a buscar realmente esse outro lado da tecnologia que traz um dinheiro mais fácil no sentido de rápido, né? Isso é real, porque eu vou dar um exemplo aqui, né? Eu tenho um sobrinho que ele acabou de se formar na faculdade e tal, e eu achei interessante porque ele chegou, ô tio, tem uma ideia aqui de trabalhar com aplicativo para ser restaurantes, o que você acha? Começou a explicar, falei, cara, essa ideia é genial, nunca tinha pensado, lógico que não vou contar aqui, porque senão eu vou revelar o segredo. Uhum. E eles estão desenvolvendo isso. Essa tecnologia de poder assessorar os restaurantes numa determinada necessidade que ele sentiu. Ele foi com a namorada dele no restaurante, chegou lá e ele viu que faltou, né, um elemento. Ele falou assim, olha, isso aqui eu poderia desenvolver um aplicativo que em cima disso aqui, com certeza, ia solucionar todos os problemas que o restaurante tem. Exatamente. Né? E é mais ou menos por essa linha que eles começam a atuar. Exato. E é um mercado promissor? É um mercado que... Eu acredito que é um mercado que vai ganhar futuro. Os profissionais que forem nessa linha de atuação, eles vão acompanhar a inovação do mercado. Porque se você olhar as grandes empresas focadas em tecnologia, elas só fizeram mudanças. E é da mudança, né? O que a gente tem de mais eterno nessa vida? É a mudança. Gente, é certo que a mudança vai acontecer. Então, como é que eu lido com isso? Através da mudança, provoca-se uma criatividade que nos leva a uma inovação. E a inovação é que traz essa nova geração que nós estamos falando. É a geração da inovação. São esses jovens. As profissões deixam de existir ou ela muda de direção? Elas são direcionadas com a tecnologia? Vão ser direcionadas. A gente vê, né, que existe o coaching, como nós vimos aí no VT, e eu estava especializando aí nas informações do profissional do futuro, e já vi que no futuro vai ter coaching de robô. E aí você fala assim, mas como coaching de robô, né? Como? Ele vai fazer o direcionamento? Não, vai existir tanta tecnologia daqui a alguns anos que eles vão existir para direcionar a família qual é o melhor robô para que você tenha dentro de casa, dentro das suas necessidades. Olha que coisa maluca. Impressionante, né? Mas diz que já no Japão já tem robô que ocupa a posição de enfermeiro. Então, no Japão não tem mais pessoas que são enfermeiros. Nossa. E sim robô. Porque o robô, ele vai lá no PS, né, no socorro, ele pega a pessoa, ele já carrega, leva até onde tem que ser cuidado e já faz a pré-medicação. Mas é um robô. E há uns anos atrás, o robô era cara de robô mesmo. Já recentemente, em 2015, o robô já tem cara de gente. Então, você não identifica que é um robô olhando. Só a hora que você for conversar. Aí ele responde. Aí você vê que é robótica, né? Nossa, é impressionante. Que impressionante. É uma coisa assim. E quais as características que um profissional desse porte aí necessita? Características. Ele precisa ser ousado, ele precisa ser determinado. E um ponto que eu acho que o brasileiro peca um pouco. Não é muito autodidata e ele tem que ser mais autodidata. Ele tem que buscar informação em todos os caminhos que ele busca conhecimento. Então, isso é muito importante para o profissional. Olha, até em relação a isso aí que a gente está falando, a gente cria novos nichos de trabalho, né? Ou seja, pelo que a gente pode perceber, uma empresa necessita de um trabalho específico que ela não consegue dar conta e uma pessoa percebe isso, entra
né, nesse mercado, que nem o que eu citei agora há pouco, né, do meu sobrinho que viu a necessidade de um aplicativo para ajudar um restaurante. Eu tive um exemplo, por exemplo, que eu achei muito interessante. Recentemente a gente comprou uma caminha pequena para minha filha e a gente viu que existe o berço e existe a cama de solteiro. Uhum. Mas aquela cama ela não é nem de solteiro e nem é o berço, né, que está ali, ela tem uma dimensão totalmente diferente. Por exemplo, você não acha em qualquer loja que você for, muito difícil, né, um lençol para aquele tipo. E você, buscando pela internet, você acha pessoas que estão fazendo isso. Uhum. Né? E foi muito interessante que a gente fez 2 compras separadas. Uma era de São Paulo, outra do Rio de Janeiro, né? Só o tempo de chegada só foi a questão do correio, né? Sim. Mas eu achei o detalhe dessas pessoas. Quando a gente recebeu o embrulho, a gente abriu, uma delas, inclusive, a do Rio de Janeiro, tinha escrito à mão: obrigado por você fazer essas compras, né? Obrigado por ter, agradecendo por ter confiado em nós, né? Consumido os nossos produtos e tudo mais, e estamos à disposição sempre para atendê-lo. O nome da pessoa assinando. Isso me surpreendeu, assim, que eu chamei minha esposa e falei, não, eu nunca vi isso na minha vida. Né? É uma particularidade. Na verdade, ela fez um diferencial, ela conquistou você. Sim. Se tiver que fazer de novo, você vai buscar nela. E se você olhar daqui a alguns anos, esse mercado vai ficar escasso daquilo que é feito com carinho, de modo artesanal. Só que vai ser a bola da vez. O artesão vai ter o seu espaço muito mais valorizado do que é hoje. Então, a gente já vê que o lixo é transformado em luxo, não é? É verdade. Então, se você parar para pensar, quantos materiais que a gente joga fora e que hoje ele vira móveis, móvel, cadeira, sofá, vaso. Então, você começa a verificar a criatividade das pessoas em trazer de volta aquilo que não prestava no passado e pode ser bom para você no futuro. Então, isso que você trouxe é importante porque a gente viu que, além dela fazer sob medida, que a gente gosta de usar lá na empresa, de fazer de forma customizada, todo o trabalho que é feito de forma customizada e com paixão, você conquista, você ganha o outro lado. E é o que ela conseguiu de você. E você só não ficou feliz, você ficou feliz e está falando em rede. Estou falando mesmo, porque eu fiquei impressionado, né? Porque você compra N coisas pela internet, mas chega para você, nota fiscal está lá, embrulho, você abre e vê se está com defeito ou não está com defeito. Mas eu nunca recebi uma carta de punho, né, agradecendo por aquilo que você fez, o gesto de ter comprado com a pessoa, né, e se disponibilizando. Próxima vez que se quiser, estamos aqui em contatos, né, através de e-mail, outras coisas mais. Essa relação de confiança foi criada entre eu e ela, né, o consumidor aqui. Né? Eu acho que é isso que nós estamos falando, né? Que atender à particularidade do cliente, de forma customizada. De forma customizada. As empresas que conseguirem fazer isso, os profissionais que conseguirem fazer isso, ele vai ter um espaço mais garantido no mercado. E a gente começa a observar isso. Quando você entende a necessidade do outro e você olha para dentro e fala, olha, isso aqui eu posso fazer dessa forma, te atende? Você fala, nossa, foi melhor do que eu pensava, porque você conseguiu entender aquilo que eu estou pedindo como necessidade, você enxergou e transformou em ação aquilo que eu estou imaginando. Então, tudo que é feito em 4, 5 mãos e você pode envolver as pessoas, o resultado é muito maior e gratificante. Eu conversei com um empresário esses tempos atrás, né, do ramo diverso aí, e ele falou assim, olha, o que eu tenho feito com a minha empresa é atender a dor das pessoas. Eu falei, mas peraí, cara, o que você está falando comigo? Eu falei, como é que é? Eu falei assim, porque eu começo a escutar as pessoas e ver o que mais lhe causa dor, né, na necessidade da pessoa. Porque você vê um outro empresário ou outro, seja qual o ramo, eu falei assim, que ele necessita daquilo. E eu tenho desenvolvido tecnologias para aquilo. E tem dado resultado na minha empresa. Ela tem crescido a cada ano. É a necessidade específica. E são aqueles profissionais que trabalham de forma específica. Nós trabalhamos com educação, não é? E teve uma empresa que nos chamou
para fazer um trabalho customizado de educação corporativa, universidade corporativa. E quando isso aconteceu, ele imaginava que eu ia trazer pronto para ele, ó, tá aqui, isso é a universidade corporativa, que é o que a gente vê aí no mercado, né? Eu fui com um caderno e falei para ele, olha, vamos conversar, eu quero entender a sua necessidade para eu colocar aquilo que realmente você precisa. E na medida em que a gente foi fazendo o material, ele foi colocando a mão dele e eu a minha expertise. Quando ficou pronto, ele falou assim, Cássia, ficou muito melhor do que eu pensava. Então, aquilo que você faz de forma customizada, você garante qualidade e satisfação. E o retorno, com certeza. E o retorno, com certeza. Esse é a Programação Nacional, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já.